O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos às portas do Ano Novo, já um Ano Novo litúrgico. Já na semana que vem começamos um novo tempo, o Advento. E hoje nós somos chamados a observarmos
nosso tempo litúrgico que vivemos, do qual hoje nos despedimos, e é sempre um tempo religioso, e é sempre um tempo que nos chama a atenção do que nós fizemos com tudo aquilo que o Senhor nos falou durante todo esse tempo litúrgico. Talvez nós não percebemos, e vamos entrar num novo ciclo, num novo tempo litúrgico, mas não podemos deixar de olhar para o tempo que passou, ou as oportunidades que perdemos, ou as oportunidades que abraçamos. Começa a palavra de Deus com a profecia de Ezequiel, diz: vinde, eu mesmo vou preparar minhas ovelhas e tomar conta delas, como um pastor que toma conta do rebanho. Ou seja, é o Senhor Deus que se coloca como aquele que nos protege, que nos guarda. E aí nós nos perguntamos: Deus precisa nos guardar de quem ou de quê? Porque do mesmo modo que nós somos ovelhas, nós somos muitas vezes o lobo. E com a mesma intensidade que amamos, é com a mesma intensidade que odiamos. E então nós nos perguntamos: o que a Santa Liturgia tem feito em nossa história e nossa vida? Como a Santa Liturgia tem nos encaminhado, tem nos levado à experiência do bom pastor, a reconhecer o bom pastor. Ele fala que vai curar as ovelhas que estão feridas, com a perna quebrada, vai fortalecer a doente, vai vigiar a ovelha que está saudável, gorda, cevada. Ou seja, é o Senhor do qual nós não nos decepcionaremos, porque Ele vai cuidar de nós com o único interesse de que nós experimentemos o que Ele experimenta do Pai. O único interesse é que nós, de fato, saboreemos aquilo que Ele saboreia do Pai. A carta de São Paulo aos Coríntios vai nos mostrar essa realidade. Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. Ou seja, os primeiros dos que morreram adorando, servindo o Pai, louvando, glorificando o nome do Pai. E aí Ele é o primeiro a vencer a morte. E aqui nos mostra que depois são aqueles que experimentaram e confiaram no Pai. O último inimigo a ser vencido, veja bem, ele fala inimigo a ser vencido é a morte. Ou seja, onde nós iremos, não mais experimentaremos a morte, porque Cristo venceu. E o Evangelho de hoje nos apresenta a característica, um retrato que deve ser aqueles que amam a Deus. Vai dizer:
quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado dos anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra que serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros. Interessante que tem aqui o papel de julgar é Jesus Cristo. Porém, o papel que nós sabemos que será aquele que vai julgar é o Pai. Mas aqui tem a imagem do Cristo que vai separar as ovelhas dos cabritos. E aqui ele vai dizer o seguinte: todos os povos da terra serão reunidos diante dele e separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas do cabrito, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai. Aí nós perguntamos: à direita ou à esquerda? Onde eu quero estar? Lembramos daquela passagem onde aquela mãe que tinha 2 filhos pede a Jesus que coloque um à direita e outro à esquerda. Ela já estava com a imagem, por mais que ela amasse, ela vivia a justiça, um à direita e outro à esquerda. Ela não colocou os 2 à direita, nem colocou os 2 à esquerda. Colocou um à direita e outro à esquerda. Ou seja, também nós, uns de nós iremos para a direita e outros irá para a esquerda. Mas aqui tem um critério. Tem um critério aqui. Como é que eu sei que eu vou para a direita e como é que eu sei que eu vou para a esquerda? O critério é esse. Quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com sede, me deste de beber. Quando eu era estrangeiro, me acolhestes. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava doente, cuidaste de mim. Quando eu estava na prisão, foste me visitar. Então os justos perguntarão: ora, quando é que eu fiz isso? Você percebe? O fazer isto deve ser tão natural que nós nem percebemos. Quando foi que eu te fiz isso? Por quê? Porque isso está no nosso DNA. Fazer o bem está no nosso DNA, está na nossa raiz. Fazemos que nem percebemos, simplesmente fazemos. Quando foi que te fizemos isso? Aqui, amados irmãos, há uma realidade que precisamos entender. Os reis, por exemplo, os reis, as pessoas que têm a ideia de reinado neste mundo, os reis, as pessoas amam o rei, não por ele ser ele, mas por ele ter uma posição elevada. Ou seja, às vezes amamos a pessoa, não pela pessoa, mas pelo cargo que ela exerce. Assim também na igreja. Eu já vi muitos bispos que foram amados, com sorriso para cá, sorriso para lá, mas depois que deixaram a função, foram desprezados pelos mesmos que sorriam para ele. Então as pessoas muitas vezes não amam você, amam o que você representa. Não amam.
E aqui, amados irmãos, é que está a grande diferença do reinado deste mundo e o reinado de Cristo. A começar que a coroa de Cristo não brilhava. A coroa de Cristo não era desejada. A coroa de Cristo era uma coroa da qual lhe foram dadas, porque era o que os filhos das trevas tinham para oferecer: a dor, o sofrimento. Portanto, nós precisamos entender que Ele é Rei, sim, Ele é o nosso Rei, mas o reinado dele nos chama a participar. Hoje fala o texto para nós dos atos de misericórdia. Ato de misericórdia. Foste a mim que fizestes. Também o contrário, os filhos das trevas vão dizer: quando foi que te vi com fome te dei de comer, com sede te dei de beber? Quando foi que te vi te vesti? Quando foi que te visitei na prisão, doente, cuidei de você? Quando foi? E aí ele respondeu da mesma maneira: quando tu fizestes isso ou não fizestes isso ao menor no reino de Deus, foi a mim que não fizestes. Jesus Cristo hoje, Ele está dizendo que tem vários rostos. Às vezes nós olhamos, vemos um pobrezinho. Eu estava aqui celebrando e apareceu um bem pobrezinho e carregava uma mala. E aí eu pensava: tudo que ele tem na vida está ali. Tudo que ele tem. Nós, quando olhamos um pobre, se não podemos ajudá-lo financeiramente de alguma maneira, mas se nós não olhamos com piedade, tem algo de errado em nós. Se nós não olhamos ao menos com piedade, com misericórdia, algo de errado está em nós. Porque o Filho de Deus não é o chão que é o lugar dele. Ninguém merece o chão como cama. Portanto, hoje, falar de reinado diferente, é um reinado muito diferente. É um reinado que faz com que eu e você tenhamos compaixão de quem tem menos do que nós, de quem está doente, de quem está desprezado. É um olhar de compaixão. Foste a mim que não fizeste. Então hoje nós somos chamados a experimentar esse reino do universo a partir da misericórdia. Quero a misericórdia. Que nós hoje então tenhamos esse coração misericordioso. Coroemos o Senhor com a nossa bondade. Toda vez que fazemos alguém feliz, é a Deus que estamos fazendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.